Quando meu pai e minha mãe vieram para Belo Horizonte, que meu pai é de Mário Campos e minha mãe é de Bicas. E aí ele depois veio para Belo Horizonte, logo que surgiu a capital. E com minha mãe, só com 2 irmãos, a mais velha e o João, meu irmão mais velho também, que já faleceram. E o resto, nós nascemos todos aqui. Quando chegou aqui, meu tio, que morava aqui do lado, onde é um prédio, um dos lotes foi dele, que ele vendeu o lote e mudou para outro lugar. Aí construíram este prédio. Ele já trabalhava na prefeitura, mexia com calçamento de rua, que punha essas pedras na rua, né, de calçamento. Então meu tio conseguiu arrumar para ele lá na prefeitura para trabalhar nisso também. Minha mãe teve 11 filhos, mas um morreu novo ainda, eu nem conheci, não tinha nascido ainda. E os outros 10 foram criados aqui. E nós todos fomos criados assim, né? Assim, vendo que só tinha caçoamento até perto da casa do meu tio e tudo. Depois, muitos anos atrás, é que eles calçaram aqui. E meu pai, nessa época, então, que ele trabalhou na prefeitura, foi que ele comprou este lote. Eu sou Josimeire Alves, eu sou historiadora, ex-moradora do aglomerado Santa Lúcia, inclusive é onde nós estamos gravando, que é bem perto da casa da Dona Vilma, fica no bairro vizinho mesmo, eu morava na Vila Estrela, né? E eu faço um doutorado, e em função desse doutorado, cujo tema são as trajetórias e experiências de famílias negras em Belo Horizonte na primeira metade do século passado, né? Primeira metade do século XX. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Dona Vilma Rodrigues, a Dona Vilma Eustáquia Rodrigues. A história da Dona Vilma e da família dela, já nesse período, tem muita relação com a vinda de famílias negras para Belo Horizonte, famílias egressas, então, do regime escravista, estão compostas por possivelmente ex-escravizados e seus descendentes já naquela época. Então a história da Dona Vilma tem muita relevância também em função de possibilitar que a gente conte um pouco dessa história, dessas trajetórias dessas famílias, né? Eu sou filha de Vilma Eustáquia e de Sebastião Fernandes da Costa, neta de José Rodrigues da Silva, da Rita Venâncio do Espírito Santo, da Helena Cândida Teixeira, do Alberto Fernandes da Costa. Eu acho que é importante situar quem eu sou, porque eu só sou porque a minha mãe é, porque meus avós foram. E é disso que a gente está dizendo, né? Eu acho que nesse processo ele diz muito mais do que algo jurídico, assim, comum, né? Assim, ele diz da história, da memória dessa cidade, ele diz da história e da memória de Minas Gerais, ele diz da história e da memória da população negra no Brasil, da população negra em Minas Gerais, ele diz da construção dessa capital. Então a gente foi uma vida, para mim foi uma vida, é uma história, né, que eu tenho para contar, de ter tido meus irmãos todos aqui, 3 morando aqui, e aqui era muito cheio de criança, mamãe gostava demais, e essa arrumação na casa, essa pintura aqui, porque a gente tinha que passar uma coisa, estava muito ruim, né? Mas a casa é essa aí mesmo. Eu não sei, assim, o porquê de tantos anos, eu vou fazer 73 anos, e agora eles estão querendo o lote. Na narrativa da Dona Vilma, o pai dela era um dos operários contratados pela prefeitura para trabalhar na construção e manutenção das ruas, né, da cidade. E ele conseguiu essa vaga na prefeitura por meio do irmão da mãe da Dona Vilma, o irmão da Dona Rita Venância, que trabalhava como funcionário da prefeitura. E sempre gostou os IPTU, o nome do meu pai. Foi visto lá que meu pai comprou o lote, sim.
eu fico pensando às vezes, assim, eu não gostaria de estar vivendo esse processo, assim. Eu acho que nenhum humano escolheria viver tudo isso pelo que a gente tem passado já há alguns anos, e especificamente no último ano e início desse ano. Mas tem algo da fé, do espiritual, que me guia de acreditar que a gente precisa viver isso, e tem algo muito potente nessa história e muito bonito, que eu acho que são as possibilidades de aprendizado para a gente que está vivendo e para as outras pessoas tantas que estão nos apoiando e tendo contato com esse caso. Eu acho que esse caso é emblemático e traz outras questões para além da gente, dentre elas a questão de como que os movimentos sociais são potentes, são educadores. E eu acho que o que traz de bonito toda essa nossa dor é o quanto que isso tudo tem ensinado para todos nós, para todas nós. A gente, depois da sentença do ano passado, da sentença de um juiz, né, dando a propriedade para a prefeitura, se formou um coletivo formado por vários movimentos, pessoas engajadas com direito à cidade, contra o racismo institucional, pessoas que discutiam essas várias questões, se juntaram a nós, formaram o coletivo Dona Vilma Fica, e a gente tem aprendido muito durante todo esse processo e tem sido possível trocar e ensinar a tantos movimentos sociais dessa cidade, a tantas outras pessoas. Isso não é nosso e não é novo, isso é do movimento negro, isso é histórico, isso diz da nossa história, e eu acho isso muito potente e muito bonito, assim. Eu, Nilma Lino Gomes, me somo às pessoas que lutam por esse direito da Dona Vilma e espero que essa solução seja a melhor possível na garantia dos direitos e que nós não permitamos que gentrificação e racismo possam causar violências ainda mais fortes em famílias que têm toda a dignidade e todo o direito de permanecer onde estão. Isso é desonesto, gente, sabe, assim, ela não pode dormir tranquila porque ela tem uma dignidade, uma honra pela qual ela quer honrar isso, né, a memória dos pais dela. Ela vai poder dormir tranquila, ela vai poder estar tranquila, ela vai poder usufruir da vida dela tranquila depois que ela tiver conseguido a regularização dessa propriedade, depois que ela tiver conseguido a regularização desse direito.